Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. A Ilha e o Lobisomem. Ele planejou essa viagem o ano todo, após muita bajulação com o chefe. Conseguiu as férias no mesmo mês que sua esposa. Agora era só apagar as luzes do escritório e partir para um mês inteiro de descanso. Eles só não sabiam que naquela viagem iriam se deparar com uma criatura profana. Ele tinha um amigo que havia conseguido um aluguel de um barco por um preço justo, além de ter tomado umas aulas de navegação na amizade. Conseguiu permissão para pilotar alguns tipos de embarcações, ao menos a que pudesse tirar do inferno da cidade grande. Por 30 dias estava sendo uma manhã gostosa e ele e seu amor seguindo rumo a qualquer lugar, pois, pois, pois pouco importava com o local e assim a chegada. Eles chegaram na ilhota que não estava no mapa. Melhor assim, pensou com certeza. Não haveria turistas para incomodar. Atracaram o barco e foram conhecer as maravilhas do lugar. Era uma ilha bem gicelosa, gicelosa, sem, sem muito conforto, que era compensada pela beleza do local. E apesar da placa dando boas-vindas aos turistas, o povo não era muito amistoso, olhavam com certa desconfiança para o casal. As casas eram estranhas, de pedras, construções bem fortes, como se não quisessem que algo entrasse ou saísse de suas casas. A praia era esplêndida e deserta, não mais deserta, porque a figura de um pescador e sua rede destoava de tudo aquele silêncio. Era um típico nativo que chamou muita atenção da bela turista. E a rápida sensação de ciúmes do jovem navegador, que tratou logo de se afastar, tentando assim afastar o momento, momentâneo objeto de desejo de perto de sua noiva, da sua, da sua canoísta. E o pescador percebeu tudo e se fartou com um doce aroma e desejo daquela jovem. Em um cínico sorriso surgiu em seu rosto. Eles se amaram por toda a tarde, no convés do barco. E fartos de tanto amor, ele decidiu caminhar um pouco pela praia. Ouviu algumas objeções da sua noiva, que achava melhor continuar ali, curtindo o frio daquela noite. Mas ele ainda estava incomodado com a situação de mais cedo, e o pescador ainda lhe causava raiva. Talvez fosse a vontade de encontrá-lo e realmente perceber que, que só se tratava de um mal-entendido, ou talvez não. Ele só tinha a certeza que queria conhecer melhor aquele lugarzinho, então, caminhando pela praia que a esta hora da noite perdia todo o encanto do dia. Fria e deserta, dava para perceber que seus moradores estavam reclusos dentro de suas casas. Se bem soubesse ele a coisa que vivia por ali, com certeza faria o mesmo. O jovem navegador circulou a ilha e viu uma
formação de pedras que pareciam ser cães. Escadas formadas de pedras levavam a uma área da ilha, a qual ele não tinha ido ao seu passeio. A lua brilhava alto no céu cheio e redonda, mas mesmo assim, em seu campo de visão, limitava a alguns metros dos seus olhos. Mesmo assim, entrou pela mata. Seu espírito aventureiro estava a mil. Quando voltasse para o barco, contaria a sua pequena aventura à sua noiva, aumentando algumas coisas, lógico. Foi no meio desse pensamento que ele pensou ter ouvido algo se movendo à sua frente. E logo depois, ao seu redor, ainda avançou mais alguns metros. Talvez fosse a imaginação pregando peça, mas por instinto resolveu voltar pelo mesmo caminho. E por fim, nessa rápida incursão, a cada passo em direção do bote, a sensação de alívio ia aumentando, já que nenhum ruído misterioso era percebido pelos seus ouvidos, que nesse momento era capaz de escutar as formigas andando pelo chão da mata. Chegou no bote, destrancou e foi que percebeu que não se movia. Após a primeira, a segunda e a terceira remada, a situação não melhorou. Foi quando percebeu que dentro daquela mata algo vinha em sua direção, sem fazer barulho algum. Mas que vinha isso? Vinha o que vinha o desespero, fez com que os remos caíssem dentro da água. Recomposto, percebeu que a maré tinha abaixado um pouco, que o barco estava em uma parte um pouco rasa. Bem em cima de uma pedra, algo iria saltar em cima dele, mas com a força que talvez só tenhamos nos momentos que temos medos. Ele posicionou o remo esquerdo em uma pedra e com o direito colocou o barco para trás. Não tão longe, porém o bastante para achar profundidade e sair remando dali. O odor daquela coisa era perceptível. Ele deve ter batido o recorde mundial de remo porque rapidamente se distanciou das pedras que estava preso. A coisa grunhiu de frustração, mas ao longe percebeu duas luzes vermelhas aparecendo e voltando para dentro da mata. Ele não teve certeza do que era, pois nuvens de chuva já se faziam presentes. E a lua tinha sido encoberta, mas ainda estava lá. E a coisa que estava na mata era quem bem sabia disso. No trajeto de volta foi bem rápido. Ele subiu no barco, olhou para o lado leste da ilha, e ficou incomodado com sua idiotice. Só agora percebia como era escuro e perigoso andar por ali à noite. Imaginou que imaginou que o cão que estava perseguindo parecia ser enorme. Ele entrou no que era tipo um quarto e sua noiva estava dormindo. Sua noiva ainda dormia. O jovem tomou um banho para dissipar os pensamentos, e aquele cão teria problemas.
Afinal, ele tinha dois remos para se defender. Na verdade, até estava empolgado. Teria a aventura tão desejada para contar a sua amada. A chuva, a chuva esperada não chegou. As nuvens desapareceram. E se talvez ele tivesse ficado por mais alguns minutos no convés pensando sobre sua perigosa aventura, teria visto os dois brilhos vermelhos, fogo surgindo novamente. A criatura farejava, não sabendo o que fazer. O cheiro o deixava em êxtase. Ou enlouquecia a lua, ou inspirava a fome, ou motivava e a decisão foi tomada. O corpo, o corpo aventurado, avantajado da o corpo avantajado da besta bateu na água. Um uivo tímido foi escutado quando em contato com a água. Pensou em desistir, mas a fome continuaram. Braçadas vigorosas o levaram em minutos ao barco, com umas cervejas antes de dormir. Deixaria as histórias para o outro dia, quando ela acordasse. Em poucos minutos, o resultado de duas cervejas tomadas se fez presente, então ele foi atender ao chamado da natureza. Já estava quase aliviado quando algo chamou sua atenção. Duas bolotas vermelhas estavam dentro da água. Achou até que fosse peixes, só que, para o seu desespero, um braço gigantesco, musculoso e peludo o agarraram sua perna, o puxando para dentro do mar. Não deu tempo para sentir dor ou sequer gritar. Se espantou e ficou suspenso quando no seguimento daquele braço surgiu um cão demoníaco. 2 metros de pelos e musculosos, corpanzil arqueado, orelhas de raposa finas e levantadas as suas unhas. Eram enormes e negras, e faziam barulhos enquanto o bicho se aproximava do homem, que agora já começava a sentir os primeiros sinais de dor e pavor. Ao ver ao, ao ver sua perna parcialmente arrancada, os primeiros sons de pavor se agonizaram em sua garganta. Porém, uma patada vigorosa e certeira arrancou-lhe a cabeça, que, mesmo retirada do corpo, tentava emitir qualquer aviso de alerta, aviso de alerta à inocente de sua noiva, que dormia no deck. Se o sono não tivesse tão bom e pesado, ela perceberia o movimento que o barco fez para a esquerda. Quando aquela besta subiu no barco, fazendo com que ela rolasse pela cama, seu instinto feminino, depois de algum tempo, alertou da ausência do homem, e ainda um pouco sonolenta, sentiu um cheiro estranho, cheiro de cachorro molhado. Mas como no meio do mar e o mais estranho eram aquelas duas coisas escuras e peludas que estavam
próximas dos pés das camas. Deitada, ela não conseguia distinguir o que era e foi levantando aos poucos e percebeu que parecia orelhas. O pavor veio como nunca. A criatura, ao se erguer, exibia dentes longos em forma de navalhas. Uma baba gosmenta saía de sua boca. Se ela reparasse bem, poderia ver, na verdade, aquela coisa sorria. Poderia estar acontecendo aquela coisa. Com certeza já tinha passado pelo seu noivo, que estava do lado de fora do barco, e em minutos tudo passou pela sua cabeça. Sua infância, adolescência e vida junto do seu futuro noivo, ou melhor, futuro ex-noivo. Tudo acabou, foi seu único pensamento, antes daquela ser abrutalhado pular em cima dela, profanando seu corpo com garras e dentes. A besta, ou convés daquela embarcação, fez mais uma reverência para a lua. Sua fonte inspiradora, aquela que eu ouvia aquela que algumas noites trazia tanto sofrimento e prazer, e que há 10 longos anos atrás vinha sendo sua história uma ilha perfeita. Apesar dos moradores calados e as casas de pedras, um uivo é ouvido quando algo cai na água mais gelada. As casas de pedras estão fechadas, e dentro estão os moradores, e eles sabem, por mais uma noite estão seguros. Afinal, a besta teve seu grande a besta teve seu grande banquete. Encontro com o lobisomem. Por volta dos anos 1980, um homem que tinha fama de ser um suposto lobisomem foi desafiado por um colega meu. Em um bar que tinha aqui, eles estavam conversando sobre esse assunto, lobisomem. E esse homem falou que existia lobisomem. Meu colega riu e zombou dele. Ele falou: vá até minha fazenda então. O homem riu, logo respondeu: vou sim, mas quando eu chegar você não se esconda não. Meu colega falou: claro que não. Marcou o dia em que o suposto lobisomem iria até a fazenda dele. Só que aconteceu diferente. O suposto lobisomem não foi nesse dia. Ele marcou um dia e foi no outro. Meu colega não estava esperando. Logo por volta das 21 horas, ele estava na sala e escutou um barulho dos animais correndo para o meio do pasto. Logo ele lembrou do acerto no bar com o homem. Ele foi em silêncio para o quarto e pegou sua arma e voltou para a sala. Olhou por uma pequena brecha na porta e logo viu um cão negro enorme com orelhas pontudas rodando a fazenda e cavando. Ele ficou paralisado de medo com a arma na mão. Ele se abaixou e ficou esperando ir embora a criatura. Demorou um pouco para ele ficar calmo então. Ao tentar dormir, passando uns dias, ele foi novamente nesse bar que ficava 9 quilômetros da fazenda dele. E encontrou o homem que tinha marcado com ele. Então começaram uma conversa. Meu colega logo perguntou por que ele não tinha ido.
já, já que ele era um suposto lobisomem. O homem respondeu: eu fui, só que não no dia exatamente marcado, pois você estava preparado. Eu podia fazer alguma coisa comigo, mas no dia seguinte eu fui sim. Você estava em casa, senti seu cheiro, era de medo. Por que você não saiu para fora? Ficou quieto dentro de casa, achando que eu não ia perceber, pois foi você que foi o covarde e não saiu para fora. Meu colega ficou chocado e logo foi embora. Meu colega me contou essa história e disse que não era para me contar para ninguém. Mas faz muito tempo, então eu resolvi contar aqui. Muito difícil de acreditar, né? Mas é uma história inteiramente verídica. O suposto lobisomem era muito conhecido pela sua aparência pe- peculiar, mas hoje não sei onde ele mora, ou se ainda está vivo. Meu colega foi morar em outro estado e perdi o contato dele, mas ficou essa bela história comigo. Uma viagem de Natal para o Piauí que virou pesadelo. Na época, morava em uma cidade chamada Gramado, e o frio dela jamais me preparou para o inferno escaldante do Piauí. Anos de viagem pelo Brasil me ensinaram a esperar o inesperado. Mas o que encontramos naquela estrada desolada perto de Floriano transcende qualquer pesadelo nosso. O pneu furou e meu colega amazonense, com sua calma peculiar, insistiu em esperar o amanhecer para trocar o pneu e seguir viagem. Dormimos no carro, disse ele. A escuridão era absoluta, quebrada pelos nossos faróis, que iluminavam uma construção descrépita à beira da estrada. O calor sufocante nos obrigou a deixar uma fresta nas janelas, um erro que logo pagaríamos caro. Por volta das 2 da manhã, grunhidos guturais ecoaram de uma casa abandonada, que até então não havíamos percebido. O medo se insinuou em nossos corações, enquanto os sons se aproximavam cada vez mais altos, mais próximos. Um odor nauseante, uma mistura de pelo molhado e carne em decomposição, invadiu o carro pela fresta da janela. Com um solavanco violento, sacudiu o carro. Pela fresta, vislumbrei uma criatura grotesca se movendo em 4 patas. Sua silhueta distorcida pela escuridão. O terror me paralisou por um instante, mas a curiosidade mórbida falou mais alto. Abri a janela, desafiando o medo que me corria por dentro. O que vi me assombra até hoje. O, o amargo da alma até hoje. Era uma monstruosidade híbrida, uma fusão profana de porco selvagem e cão, com olhos que brilhavam como brasas no breu. A criatura se ergueu nas patas traseiras, revelando presas amareladas e garras afiadas. Num impeto animalesco, saltou em direção à janela. O tempo se distorceu enquanto eu lutava para fechar a janela. A fera rosnou suas patas, arranhando o vidro
Seu hálito fétido me sufocando, finalmente consegui fechar a janela. Liguei o carro e acelerei, deixando para trás aquele pesadelo, em forma de animal. Dirigi por quilômetros, destruindo pneu, roda e suspensão, o coração martelando no peito, o cheiro da criatura, ainda impregnado no carro, ou sei lá, no meu psicológico, ou ao amanhecer encontrei um vilarejo, contei minha história aos moradores. Eles me olharam com uma mistura de terror e reconhecimento. O bicho sussurraram. Um lobisomem que assombrava a região há anos. Hoje, anos depois daquele encontro macabro, ainda posso sentir o cheiro daquela criatura, ainda posso ver os seus olhos ardendo na escuridão. A besta daquela viagem a Floriano me deixou cicatrizes que jamais se curaram. Um lembrete constante de que o mal existe, espreitando mas nas sombras, pronto para atacar quando menos esperamos. Durante o dia voltei até o local e fotografei a estrada e o casabre. Talvez alguns de vocês conheçam o local e suas histórias, mas, por favor, se afastem de lá durante a noite.